Glória a Deus, glória a Deus. Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus é tremendo. E glória a Deus, irmãos. Mas esse domingo aqui, estou muito feliz de ver que cada um de vocês, glória a Deus, vocês venceram a preguiça, o tempo, né? Aquele desejo de ficar na cama. Certa vez eu ouvi uma frase, e faz muito sentido, né? Se nós não conseguimos vencer a nossa cama, a questão do despertar, imagina as outras dificuldades. Mas vocês venceram, olha que bênção. 13 graus em Santo André, garoa, mas vocês falaram: eu vou para a igreja, eu vou adorar o meu Deus, porque eu vou ser abençoado em nome de Jesus. Isso muda a semana, irmãos, isso muda a semana. Já começou bem a semana em nome de Jesus. É aqui nós começamos a semana, não é? Na casa do Pai, sendo fortalecido, recebendo a palavra que vem dos céus, em nome de Jesus. Irmãos, portanto, somos chamados a viver pela fé. E nós vamos dar sequência, então, ao estudo que nós estamos fazendo sobre alguns personagens bíblicos e como eles venceram pela fé. E eu e você também somos chamados a viver pela fé. Por isso que o autor lá de Hebreus deixou muito claro isso para nós. Em Hebreus 11:1 ele vai dizer o que é fé. Você é uma pessoa de fé, irmãos? Eu creio. Se você ainda não se vê assim, mas em nome de Jesus começou um novo tempo na sua vida. Sabe que tem muita gente que é visto muitas vezes como pessoas meio desanimadas, murmuradoras, né? Meio incrédulas. Como a pessoa pergunta, né? Como você está? Ela sempre tem uma palavra assim de desânimo. Mas em nome de Jesus, Deus está mudando as nossas vidas e você vai ser reconhecida como essa pessoa de fé. Independente de como está a situação, você vai fazer como aquela senhora que perdeu o filho, e quando perguntaram ali para ela: como você está? Ela falou: está tudo bem, está tudo bem. Tinha acabado de perder o filho, mas sabia, Deus é poderoso. Deus que deu o filho era poderoso para ressuscitar o filho, e assim Deus fez. Que você venha ter essa plena certeza também: há um Deus que cuida de mim, há um Deus que cuida de mim. Por isso que vai dizer aí então, o autor de Hebreus vai dizer: fé é a certeza daquilo que nós esperamos. E hoje eu vou te convidar então a você abrir a palavra de Deus lá em Gênesis 26, a partir do versículo 1. Gênesis 26, nós vamos ler aí o texto em nome de Jesus. Hoje nós vamos estudar então um pouquinho da história de um personagem bíblico chamado Isaac. Gênesis 26, versículo 1, Gênesis, primeiro livro ali da Bíblia. Gênesis 26, versículo 1 até o versículo 6. E quero te incentivar a você depois em casa ler todo o restante, irmãos. Você pode começar um pouquinho antes, onde já começa a história de Isaac, para que você venha entender aí o contexto por completo e venha ser cada vez mais fortalecidos no Senhor, em nome de Jesus. Gênesis 26, a partir do versículo 1, diz assim: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e aos seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas as terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. E assim Isaac ficou em Gerar. Até aí, meus irmãos. Jesus, obrigado pela tua palavra, muito obrigado, Pai amado. Que a tua palavra, Pai, venha produzir vida em cada coração.
Pai amado, nós vamos estar ministrando a Tua palavra, mas que seja de fato, Senhor, Pai, a Tua palavra, ela nos transforma, a Tua palavra é vida aos nossos corações, a Tua palavra traz esperança, traz direcionamento, e nesse momento eu oro a Ti, Pai, que assim venha acontecer no nosso meio. Que enquanto, ó Pai, aqui pregando a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo esteja confirmando em cada coração, que o Teu Espírito Santo esteja levantando, que o Teu Espírito, ó Pai, esteja nos ensinando, que o Teu Espírito, ó Pai, venha estar falando com a gente, e eu te peço, Pai, que assim venha acontecer, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, irmãos, fé, definição é de fé. Fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio da fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Fé. Devemos ser conhecidos como pessoas de fé. A Bíblia vai dizer que o justo viverá pela fé. Então o justo vai passar por dificuldades, o justo vai passar por algumas situações, mas o justo viverá pela fé em nome de Jesus. Exercer fé é a essência da vida cristã. Você nunca desfrutará de uma vida plena com propósitos se não viver pela fé. Fé é a essência. Eu e você somos chamados a viver assim, pela fé. Porque, como diz também o autor de Hebreus, no mesmo capítulo, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é algo que tem que ser uma marca minha e uma marca sua. Uma marca minha e uma marca sua. Pessoas de fé, pessoas que em tempos de dificuldades vão crer que Deus pode realizar, e Deus vai realizar em nome de Jesus. Pessoas que dentro da sua família vai enxergar soluções. Porque enxergar problemas, irmãos, não crente enxerga também, mas vai começar a enxergar visões, que no meio onde você está, no seu trabalho, no meio dessa dificuldade, você vai começar a ter uma visão vinda dos céus, não vai ficar preso, não vai ficar ali de alguma forma amarrado numa situação. Uma vez eu ouvi uma frase, e ela faz muito sentido, que diz assim: 10%, irmãos, as coisas acontecem com a gente, entretanto, 10% depende da forma como nós reagimos. Como você tem reagido? 90% daquilo que é formado na tua vida depende da forma como você reage às circunstâncias da sua vida. Então tudo depende de como você está reagindo. Dificuldades todo mundo tem, mas como você tem reagido nas suas dificuldades? Provas todo mundo tem. A Bíblia fala que a chuva vem para os bons e para os maus, e assim também são as dificuldades. Mas como você tem reagido? Como tem sido a sua forma? Tem pessoas, irmãos, que vai para dificuldades, ou estão passando por dificuldades e nunca mais saem delas. Vocês já devem conhecer pessoas assim, pessoas que se afundam na dificuldade, pessoas que não sabem como reagir a elas, crentes e não crentes. Entretanto, o crente, quando ele vai para o deserto, ele vai para a dificuldade, era para ser um tempo passageiro na vida dele, é para ter uma reação correta, uma reação de fé. Existem passos que nós vamos aprender hoje aqui. Então, como você tem reagido às situações da sua vida, às circunstâncias que você está enfrentando? Isso é muito importante. Tem pessoas que vão ficar de bico, vão fazer protestos, tem pessoas que desanimam, tem pessoas que desistem. Agora tem pessoas que creem, que avançam, que vencem, que perseveram, que vivem milagres, que escrevem histórias com Deus. E a gente vai ver aqui como Isaac então reagiu. Isaac, ele vai ter uma postura bem bacana. E aqui então, irmãos, o significado aí, eu achei bem bacana trazer para vocês também o significado do nome Isaac. Isaac significa risos. Olha que nome bacana, né? Risos. Vai dizer lá depois em Gênesis 21, versículos 5 e 6, que quando Sara teve ele, deu o nome de Isaac, porque Deus me encheu de riso. E todos aqueles que saberem dessa história vão rir comigo. Ela já tinha muita idade quando ela teve Isaac, por isso que ela estava dizendo isso. Essa história vai ser contada, as pessoas vão se alegrar comigo. E eu e você, nós devemos também, em nome de Jesus, ter essa posição de que Deus também, aquilo que vai acontecer na minha vida, e Deus vai fazer na minha vida, na minha história, as pessoas também vão se alegrar comigo.
As pessoas vão ver o poder de Deus na minha vida, vão ver ali o meu Isaac, vão se alegrar comigo em nome de Jesus. Isaac traz então essa mensagem de que a promessa se cumpriu. Ele era o filho da promessa. E eu sei que aqui você também tem promessas. Promessas de Deus na sua vida, promessas de salvação, promessas de libertação, promessas de cura, promessas de emprego, promessas. Quais são as promessas? Aquilo que Deus tem falado a você. Eu tenho muitas promessas. Muitas já se cumpriram e outras estou ali, firmemente aguardando. Tem promessa de Deus na sua vida? Isaac, ele já era filho da promessa. Ele era o menino do milagre, né? Era um milagre ele ter nascido com pais tão idosos, mas ele está aqui trazendo isso, lembrando de que Deus cumpre promessas. Eu imagino que cada situação que Isaac de repente se enfrentava, ele lembrava: há um Deus poderoso, e eu sou prova disso. Eu sou prova de um milagre, daquilo que Deus pode realizar. Ele mostrava ali, Isaac traz essa mensagem que nada é impossível para Deus. Às vezes a gente é tentado em limitar Deus. Você já tentou limitar Deus aí? Deus pode, mas está limitando. Você não é chamado para, Deus pode, mas Deus pode e vai fazer em nome de Jesus. A nossa parte é crer, irmãos. A nossa parte é crer. A nossa parte é olhar para as situações e dizer: Deus vai fazer, Deus vai realizar. É impossível, mas não depende de mim. Olha que boa notícia para mim e para você. Pode ser difícil, impossível, mas depende de você. Então descanse. Olha que gostoso. Isso é uma segurança para mim e para você. É difícil, mas não depende dos meus méritos, é o mérito dele. É difícil, mas eu posso crer e acreditar que Ele vai fazer, porque Ele fez promessas na minha vida, em nome de Jesus. E aqui, então, em nome de Jesus, nós vamos aprender hoje que esta mensagem aqui, promessas que o Senhor realiza nas nossas vidas. Entretanto, eu e você também vamos precisar vencer forças contrárias. Sabe que Isaac enfrentou algumas situações. Isaac tinha promessas, como a gente acabou de ler, mas ele precisou enfrentar situações. Existe, irmãos, um tempo então entre a promessa do Senhor se cumprir, ele fez a promessa, e onde Deus vai realizar a promessa. Existe um tempo. Como você está reagindo nesse tempo? Tem pessoas também que vão aqui, Deus prometeu, e ela sai dali do culto, ou daquele momento a sós com Deus, falando: glória a Deus, Deus falou comigo. Aí passa uma semana, 2 semanas, 1 ano. Como você está reagindo nesse pós-promessa? Aqui Isaac, ele precisou vencer situações. Vai ter situações que vão vir exatamente para roubar a promessa no teu coração, que vão vir exatamente para você se perder, mesmo tendo promessa, você errar o caminho e você desistir do caminho. Então nós somos chamados a vencer essas situações. Vamos vencer em nome de Jesus. Eu vou levantar algumas situações muito comuns. Algumas talvez você esteja enfrentando, outras talvez ainda não, mas que a gente venha aprender aqui. Primeiras situações que ele precisou enfrentar, e todos nós vamos precisar enfrentar: tempos difíceis. Vai dizer aí no versículo 1 que houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Tempos difíceis. Eu tenho a promessa, mas eu tenho que agora superar esse tempo difícil. E às vezes, irmãos, o tempo é difícil mesmo, não é? Às vezes é doloroso demais. Às vezes são situações que vêm realmente para fazer com que a gente perca a esperança, para que a gente venha andar cabisbaixo, para impedir as nossas orações, para te afastar de Deus. É interessante porque aqui, irmãos, tem pessoas que em tempos difíceis vão orar muito, vão jejuar, vão comprar a guerra, vão dizer: Deus é comigo e eu vou vencer isso em nome de Jesus. Mas tem pessoas também que vão ficar melindradas, elas vão fazer mimimi, elas vão se espernear, elas vão desistir, elas vão olhar e vão falar assim: poxa, tem promessas, mas está tão doloroso. Eu pensei que ia ser assim, eu pensei que ia ser assado, eu pensei que já ia se cumprir agora. Às vezes, irmãos, há um tempo realmente que a gente vai precisar enfrentar, mas esse tempo que você está enfrentando agora é um tempo de amadurecimento na tua vida,
é um tempo para você crescer. Quando você sair do deserto, da dificuldade, você tem que sair melhor, tem que sair mais maduro, mais forte na fé, conhecendo mais a Jesus. Mas como está sendo a tua reação nesse tempo difícil, entre a promessa que você recebeu e entre a promessa se cumprir na tua vida? Você vai precisar superar essa força contrária, esse tempo difícil, com fé, crendo no Senhor. Está doendo muito, mas aquele que me prometeu é fiel. Você tem essa fé? Não se perca então nesse tempo difícil que você está enfrentando. Creia. Forças contrárias, tempos difíceis. Outra questão, oposições diversas. Vai dizer aí no versículo 14 também: possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Eles taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Ele começou a dar certo a vida dele, e alguém veio e começou a tapar os poços que o pai dele tinha aberto antigamente. Oposições. Aí começa tempos de perseguições na vida. Aí lá no trabalho começa a ficar difícil, a perseguição às mais diversas áreas da vida. E às vezes, irmão, nós não podemos ficar dependendo de estímulo humano. Olha, a pessoa não me elogiou, olha, a pessoa me critica. Irmãos, aqui também, em tempos de oposições, é um tempo de amadurecimento. Então, só porque a pessoa começou a te criticar, você não está sendo elogiado, você não está sendo valorizado da forma que você queria, você vai desistir? Você vai abandonar as coisas porque ninguém está, de repente, batendo palma, ninguém está ali, olha, vamos, continue. A gente não pode depender disso na vida. Vai ter pessoas que o inimigo também vai colocar no nosso caminho para nos entristecer. Agora, cada pessoa que acontecer, de vier e te falar coisas difíceis e duras de ouvir, você desistir, você não vai chegar a lugar nenhum. Isso pode ser dentro de uma igreja, isso pode ser no trabalho, isso pode ser numa família. Se cada crítica que você receber, você desistir, o que você vai construir? O que você vai fazer? Porque, irmãos, a Bíblia diz que até Jesus foi duramente criticado. Diversas vezes a gente vê isso nos evangelhos, chegando ao ponto de chamá-lo de Beelzebul, príncipe dos demônios. Olha o que falaram para Jesus. Se falaram isso para Jesus, muito mais para nós. E aí às vezes a gente fala: não, eu vou deixar, meu marido não me valoriza, então eu não vou fazer, os meus pais não me valorizam, o meu filho não me valoriza, o meu patrão não me valoriza. A questão é, isso não pode te mudar. Você tem que amadurecer, tem que crescer, independente dessas oposições diversas, permanecer firme. Eu não vou ficar ouvindo isso, eu não vou ficar aqui conforme as situações humanas, aqueles que falam. Eu tenho uma promessa e eu vou manter firme naquilo que Deus está prometendo na minha vida. Uma outra questão também que vai mostrar aí no versículo 20: os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac: essa água é nossa. Irmãos, muitas vezes tempos ali difíceis, de contendas, supere isso em nome de Jesus. Supere isso com amor, com graça, mas não caia nessa questão. Às vezes a gente quer responder, às vezes a gente quer discutir, às vezes a gente se perde, porque alguém vem e a gente que agora quer ter o nosso direito de resposta. A Bíblia ensina que Jesus fez diferente. A Bíblia ensina que em tempos que Jesus estava sendo ali criticado, injustiçado, lá na carta de Pedro vai dizer que ele, quando estava sendo caluniado, ele não respondeu nada. Às vezes é um tempo de silêncio na tua vida. Está sendo criticado, está tendo oposição, tempo de silêncio. Que tal você fazer um jejum de palavras na tua vida? Falar: eu não vou responder. Há um Deus, eu não preciso responder. Há um Deus que advoga a minha causa. Por que você está querendo advogar a sua própria causa? Deixa Deus advogar a sua causa. Fique em silêncio. Uma outra questão que ele precisou passar: família dividida. Vai dizer aí no capítulo 25, versículo 28: Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer de suas graças. Rebeca preferia Jacó. Uma casa dividida, cada um tinha um filho predileto por algum motivo, e ele precisou vencer isso. E vai dizer, irmãos, que na história dele, em diversas oportunidades, ele precisou superar essa questão de família dividida, relacionamentos quebrados. E em nome de Jesus vamos vencer isso também.
Talvez você esteja aí falando: olha, mas a minha origem é longe, olha a minha casa, a minha família era assim. Não importa. Tem a sua importância, obviamente, o nosso passado, mas que tal agora você começar a projetar o seu futuro, em nome de Jesus? Às vezes a gente carrega culpa durante muito tempo, peso de culpas, peso de frustração. Mas eu errei lá no passado, e agora no presente? O que Deus quer fazer agora na tua vida? E às vezes a gente fica lá preso. Olha, mas eu queria fazer, mas sabe, a minha infância foi difícil, foi traumática. Mas e agora? Nesse momento na tua vida, a tua infância ficou lá para trás. Isso que te feriu tanto ficou para trás. E agora? O que Deus quer fazer agora na tua vida? São situações que você vai precisar superar. Traumas do passado, questões de família dividida. Às vezes a gente quer caminhar, e às vezes a gente olha para a família e não consegue ter forças da própria família. Mas eu vou dizer também para você, a tua força tem que vir do Senhor. Independente da sua casa ou do teu casamento está numa situação difícil no momento, a tua força não tem que vir disso. A tua força sempre tem que vir do Senhor, para que os seus pés não vacilem. Uma outra questão que ele precisou superar: fraquezas pessoais. Diz lá no versículo 7 do capítulo 26, quando os homens do lugar lhe perguntarem sobre a sua mulher, ele lhe disse: ela é minha irmã, porque ele teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens desse lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. Fraquezas pessoais, ele tinha medo. E eu sei que muitos, e isso é muito comum dentro de igreja, tantas e tantas pessoas têm medo. Não fazem porque têm medo de errar. Não fazem porque se sentem incapazes de fazer. Não fazem porque falam: ah não, eu não. Já prestou atenção que é muito comum no nosso meio? A gente meio que dá uma desqualificada de uma forma geral, porque existe uma situação que a gente vai precisar vencer: as nossas fraquezas pessoais, situações que a gente vai precisar superar. A gente vai precisar, em nome de Jesus, falar: Deus, olha, isso daqui eu quero vencer. Lembra quando Deus chamou Moisés? A quantidade de desculpa que ele colocou para Deus, dizendo: Deus, eu não sei falar, Deus, eu sou assim, Deus, eu sou assado, olha o meu passado, Deus, eu não sou a melhor pessoa, ele está dizendo. E Deus fala o que para ele? Vá, porque eu estou te mandando. Às vezes Deus está te chamando para fazer algo e você está aí relutando: ah, mas eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não sei falar, eu não sei isso, eu não sei aquilo outro. Mas Deus está te chamando, então vai em nome de Jesus, Ele te capacita. Pare com essa questão de medo. Às vezes a gente quer fazer, às vezes a gente enxerga aquilo que deve ser feito e a gente se cala por nossa timidez e somos roubados. Quantas vezes na minha vida, na minha adolescência, às vezes roubado por causa da minha timidez, por causa das minhas inseguranças, e eu precisei superá-las. E eu te convido a fazer isso, porque eu e você, nós estamos sendo chamados por Deus para viver esse novo tempo. Ele precisou vencer o medo e venceu. Vamos vencer também? Decepção, diz o versículo 34. Tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beeri, Hitita, e também Basemate, filha de Elon, o Hitita. Elas amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. O filho depois casou com meninas que não deveriam casar e fizeram da vida ali de Isaac um tormento, decepção. Criou o filho com carinho, e depois quando cresceu, casou com quem não deveria. E eu sei, irmãos, que muitas vezes existem situações na vida chamada decepção. Eu amava tanto aquela pessoa, tinha aquela pessoa como amigo, comia na minha mesa, mas ela falhou comigo. E muitas vezes a gente também fica preso nisso. Ah, se a pessoa falou comigo, então aí a gente toma uma decisão: eu não vou confiar mais em ninguém. Não é isso que nós devemos fazer. A gente tem que superar isso em nome de Jesus. Às vezes a gente fica preso em situações: me decepcionaram, eu não acredito que a pessoa fez isso. Pois é, fez. Lembra-se da história de Jesus, quando ele vai fazer a mesma questão? Judas comia da mesa, pegou o mesmo pão, molhou ali no prato e o traiu 5 minutos depois. Aconteceu isso com Davi também. Ele relata isso nos Salmos: meu amigo que estava perto de mim foi esse que se levantou contra mim. Irmãos, eles venceram e precisaram vencer algo chamado decepção. E muita gente fica preso nisso.
Agora, como você vai ser plenamente usado por Deus? Vai cumprir os propósitos do Senhor. Se você tem medo de confiar, se você tem medo de fracassar novamente, se você tem medo de repente se entregar a algo e de alguma forma ser decepcionado, eu e você, nós precisamos vencer isso em nome de Jesus. Senão Deus nunca vai cumprir plenamente aquilo que tem na tua vida e na tua família. Se você está preso em decepções, e às vezes decepções, você está até ali casado, né? Mas você está decepcionado com o cônjuge. Se você não vencer isso, como o teu casamento vai ser plenamente abençoado. Tem que vencer, tem que superar. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fizeram novas. E eu sei que vocês conhecem o versículo. Então, em nome de Jesus, é começar a aplicar o versículo. O que ficou para trás ficou. Eu quero viver o novo de Deus em nome de Jesus. E para superar então esses desafios, é necessário, primeiro ponto, convicção. Você é uma pessoa convicta, pessoa cheia de fé, uma pessoa que tem certeza, não uma pessoa. Lá em Tiago, irmãos, eu gosto muito do livro de Tiago. Tiago vai dizer no capítulo 1 que tem pessoas que não conquistam nada na vida porque elas não têm convicção. Ora creem, ora não creem. Essa não pode ser a tua marca. Algo que nós precisamos ter é convicção. Eu acredito nisso, eu creio nisso, eu creio nisso ao ponto de morrer pela causa. Eu creio. Você tem convicção na tua vida? Aquilo que você tem como projeto, aquilo que Deus tem te entregado, você tem convicção nisso? Ou é apenas algo assim, se der certo tudo bem, se der certo tudo bem, não é convicção. Agora você está a ponto de morrer pela causa, isso é convicção. Eu acredito nisso, eu sei que isso daqui é real, eu sei que Deus prometeu. Muitos não conseguem superar as dificuldades, pois não possuem convicções em sua vida. Ora creem, ora duvidam, mas nós somos chamados a viver em plena convicção na promessa de Deus. E para isso então é necessário, olha o que vai dizer aí, seguir a voz de Deus diante das circunstâncias. Vai dizer no versículo 2, 3 e 6, o Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar, permaneça nessa terra mais um pouco, eu estarei com você e abençoarei. Assim Isaac ficou em Gerar. O que eu acho interessante aqui, irmãos, e nesse primeiro versículo que nós lemos, é que ele vai dar uma dica muito bacana, quando ele diz assim: houve fome na terra, assim como tinha acontecido no tempo de Abraão. Eu não sei se vocês se recordam, 2 semanas atrás, quando nós estudamos um pouquinho da vida de Abraão. Na hora da fome, o que Abraão fez? Foi precipitado, ele foi para o Egito, lembram disso? Ele sai, Isaac não. Isaac, aqui o texto nesse sentido, ele é provocativo. Ele nos leva, opa, o que aconteceu então na vida de Abraão? Abraão, ele desceu, na época da fome, ele não aguardou ali naquele momento, e ele vai para o Egito, e ele se complica depois no Egito. Eu e você, nós precisamos ficar muito atentos, em tempos de dificuldade. Eu não sei você, mas eu preciso muitas vezes falar: Renatinho, descanse no Senhor. Vocês são assim também? Porque eu tenho uma tendência de querer fazer algo assim, Deus, irmãos, eu digo para você, muitas vezes não é nem por mal, mas acho que eu quero ajudar, eu quero dar uma força para Deus. Isso acontece com você também? Aí você fala assim: Deus, olha, eu vou lá, olha Deus, você acha, e eu já quero ir fazendo. Agora, aqui está nos ensinando algo muito bacana: seguir a voz de Deus, nisso que você está enfrentando agora, o que Deus pediu para você fazer. Talvez seja um tempo ainda de você começar a escutar a voz dele. Aqui, quando começou a fome, aí ele aguardou e o Senhor apareceu para ele, dando orientação para Isaac, e ele obedeceu. Qual é o tempo agora, meu e seu talvez, começar a ouvir a voz de Deus? Deus, eu quero ouvir, eu estou passando por isso. Senhor, qual é a palavra vinda dos céus nesse tempo de enfermidade, nesse tempo de dificuldade financeira, nesse tempo de crise? Qual é a tua palavra? Como eu devo agir? Porque senão, irmãos, a gente vai agindo e a gente vai se enrolando lá no final. Isaac, ele não se enrola porque ele ouve, ele começa a seguir. É ouvir a promessa e seguir a orientação do Senhor. Não é ouvir e depois eu vou lá e faço
o que eu acho que deve ser feito. É ouvir, e mesmo não entendendo muitas vezes, e eu digo para você, irmãos, muitas vezes você não vai entender a orientação do Senhor, mas eu te digo, faça aquilo que Ele te pediu para fazer. Quer seja na vida pessoal, irmãos, quer seja no ministério, quando vocês estiverem, e todos vocês estarão em breve muito atuantes aqui na igreja, estejam muito atentos. Eu vou falar uma questão pessoal. Às vezes Deus já me pediu para fazer coisas, e você, não sei se já teve essa experiência, e em alguns segundos você olha e fala assim: Deus, mas isso não faz sentido algum, mas você vai lá e obedece. Já teve situações, irmãos, muitas vezes na igreja, de estar aqui pregando, e Deus pediu uma vez, olha novo no ministério, pediu para eu fazer um ciclo, pediu para eu chamar a Eve e fazer uma dinâmica, irmãos, e eu ali: Deus, isso não faz sentido. E foi uma bênção, irmãos. Para mim não fazia nenhum sentido. A grande questão não era a dinâmica, deixar de fazer a dinâmica, a questão era obedecer. Obedecer. Deus age na nossa obediência. Ele pediu para fazer, vai lá e faz. Mas não faz sentido. Vai lá e faz. Então é ter essa questão, ouvir a voz de Deus. Segunda questão que vai demonstrar a nossa convicção, porque, irmãos, sem ouvir a voz de Deus, você não vai ter convicção nos seus passos. Ouça, irmãos. Primeiro você ouve, para você ter convicção. Quem não ouve a voz de Deus não tem firmeza na vida. Sabe por que não tem firmeza na vida? Não tem promessa, não tem orientação. Aí ora a pessoa está aqui, ora a pessoa está ali. O que nos traz promessa, traz fortalecimento? Jesus falou. Na Bíblia a gente vai ver, irmãos, diversos pontos que eles foram extremamente, por exemplo, os apóstolos foram extremamente ousados, porque muitas vezes Jesus falou: vai lá e ora, vai lá e faz. Eles sabiam que vai dar certo, Jesus falou para fazer. Jesus está pedindo para você fazer. A questão aqui é isso, que essa convicção vem de ouvir a voz de Deus. Segundo ponto, convicção nos leva a ser desapegado e flexíveis para as mudanças necessárias. A vida muda, irmãos, as histórias mudam. Aqui Deus permite mudanças exatamente para mexer nas nossas estruturas. Às vezes a vida está muito cômoda, às vezes a gente está tranquilo, às vezes a gente já está ali há tanto tempo numa situação e parece assim: eu já me acomodei, está bom aqui. Aí vem Deus que fala assim: eu vou mexer nas águas do meu filho aqui, eu vou fazer um rebuliço aqui, eu vou mexer nas águas. E aí tem gente que se perde. Talvez você esteja vivendo nesse tempo, a vida estava tão tranquila, e aí de repente Deus permitiu que acontecesse algumas coisas com você, exatamente para você voltar a orar com mais fervor, exatamente para você conhecer o poder dele na tua vida, exatamente para você crescer e amadurecer. Por isso está acontecendo isso, por isso está essa questão: o que está acontecendo? Para você conhecer o poder de Deus. Há uma história bem bacana chamada, além da história de Jó, e eu sei que vocês conhecem. No capítulo 1 e 2 vai dizer que de repente, e essa palavra aparece em todas as vezes, de repente alguém veio e trouxe más notícias para Jó. Perdeu casa, perdeu filhos, perdeu a saúde, perdeu, de repente. E a vida às vezes não é assim? De repente. Mas por que aconteceu isso na vida de Jó? Você vai ver a resposta lá no capítulo 42, quando ele diz lá no final do livro: antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu conheço Ele de fato. Deus permite as situações na tua vida para você chegar como Jó, lá no final, e falar: olha, eu pensei que conhecia Deus, mas agora eu conheço Deus, tenho visto o poder dele na minha vida, para que você venha ter testemunho na tua vida, para que você venha ter história com Deus. Então seja desapegado. Olha o que vai dizer aí no versículo 17: por isso Isaac mudou-se de lá, acampou-se no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Mudou-se, o pessoal começou a perseguir ele, mudou-se. Não saiu totalmente da terra onde Deus mandou ele ficar, mas mudou de lugar. É aqui, filho, olha, não tem problema. Irmãos, quem tem promessa, tem promessa. Não importa o que está acontecendo, há um Deus que está zelando por você. Não é o lugar. A questão, o segredo não é o lugar onde você está. O segredo da tua vida tem que ser o Senhor. Pode mudar de emprego, pode mudar de casa, mudar em outro bairro, pode mudar, tem as mais diversas mudanças. Deus está com você. Se você tem essa convicção, não importa as mudanças que estão acontecendo na tua vida,
Curte as mudanças, fala glória a Deus. Está mudando as águas, glória a Deus. Está mudando os tempos, e o Senhor vai me abençoar nesse novo tempo em nome de Jesus. Eu vou ver o poder de Deus nesse novo tempo, dessas situações que estão sendo alteradas. Terceiro ponto que vai nos levar a ter convicção: receber sua principal força no seu relacionamento com Deus. Vai dizer: dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Senhor Deus, o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque eu estou com você. Eu o abençoarei, multiplicarei os seus descendentes por amor ao seu servo Abraão. Irmãos, por algumas oportunidades, se você estudar a história de Isaac, você vai ver que o Senhor apareceu a ele e tem promessas, e ele tinha plena certeza que a força dele vinha do relacionamento dele com Deus. Como anda o nosso relacionamento com Deus? Como anda o nosso relacionamento com Deus? Irmãos, isso só é uma pergunta muito íntima. Só você pode dizer. Como anda o seu relacionamento com Deus? Como anda esse tempo de oração? Como anda esse tempo de ler a Bíblia? Como anda esse tempo de servir a Deus? Como anda? Agora, a nossa força vem exatamente desse relacionamento com Deus. Se o seu relacionamento com Deus está forte, você vai ter muita convicção na tua vida. Se o seu relacionamento não estiver forte, vai vir as dificuldades e elas vão te derrubar. Se o seu relacionamento não está forte com Deus, vai vir as dificuldades. Um dia você vai estar desanimado, outro dia mais desanimado, e de vez em quando você vai estar um pouquinho mais feliz. Como anda, irmãos, o teu relacionamento com Deus? Agora, quando o nosso relacionamento com Deus está forte e a gente está caminhando com Ele, vai vir as dificuldades? Vai, mas você supera de forma diferente. Você vai falar: olha, Deus está comigo. Eu estive com Deus logo ali de manhã, eu estive orando, eu estive me fortalecendo nele, mesmo vindo essa dificuldade agora no meio-dia, o Senhor vai ser comigo. Não é isso que vai ensinar lá no Salmo 91, quando o salmista diz: olha, pode vir o terror noturno, a praga que voa de dia, a mortandade, mas o Senhor é comigo no meu dia a dia. Como anda o nosso relacionamento com o Senhor? Então, convicção, seguir a voz de Deus, ser desapegado, estar aberto para as mudanças necessárias e receber a tua força do teu relacionamento com Deus. Não despreze isso. Segundo ponto, perseverança. Se a gente tem que ter convicção, essa convicção ela vai ser provada. E aí nós vamos precisar ter perseverança. Muitos irmãos começam bem em sua jornada em fé, mas as dificuldades, tentações e a prova do tempo são mais fortes. A pessoa larga bem, a pessoa começa bem, ela fala: olha, agora Jesus vai mudar a minha vida, a situação vai ser bênção, e aí de repente começam provações e dificuldades, e aí a pessoa acaba por desistir. Às vezes a prova do tempo, ela começa bem, mas aí começa a demorar para a promessa se cumprir, e a pessoa desanima. Somente os que perseveram vivem as promessas de Deus, e para isso é necessário, primeiro, se mova em fé até viver as promessas de Deus. Há algo para você fazer. Tem promessa? Aprenda a se mover em fé. Havia promessas aqui na vida de Isaac, e olha o que vai dizer no versículo 12 e 13: Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Ele se moveu em fé, havia promessa, sabia que Deus estava ali fazendo tempos de mudanças, mas ele não ficou parado, ele começou a agir. E a Bíblia fala aqui que ele vai então e forma uma lavoura na terra, e ele começa ali a colher, e Deus começa a abençoar. Você está passando por alguma situação e de repente é um tempo também de você começar a se mover em fé. Não é tempo, irmãos, muitas vezes a gente confunde fé em literalmente ficar sentado sem fazer nada. O que você precisa fazer nesta situação que você está enfrentando? Ele tinha aqui um compromisso, uma responsabilidade de sustentar toda a família, todo o povo que estava com ele. E ele vai e faz lavoura. Tinha uma promessa, e nós lemos no versículo 1: eu vou te abençoar. Agora, o que ele precisava fazer? Lavoura. Ele precisou acordar cedo,
trabalhar no solo, colocar a semente no solo, enfrentar o sol lá do meio-dia. Ele precisou trabalhar, ele precisou se mover, ele precisou fazer alguma coisa. A questão, meus irmãos, aqui é o que? A gente aprender a fazer a mesma coisa. Existe promessa, não tem? Na sua vida? Agora, o que você tem que fazer? Como você tem que agir nesse tempo? Se move em fé. Há algo que você tem que começar a demonstrar aí no seu dia a dia, a fazer no seu dia a dia, que vai começar aí, igual a sua lavoura que você tem que fazer, que você tem que se movimentar. Há promessas, mas você precisa fazer alguma coisa. Dando um exemplo, irmãos, há promessas. Deus me tirou do lugar que eu estava tranquilo e falou: Rê, vai lá, você vai plantar uma nova igreja. A questão é, se eu ficasse lá sentado, a igreja ia brotar do nada, irmãos? Não, precisou agir, e ainda estou nesse processo. A questão é receber a promessa e entender: opa, eu tenho que me movimentar. É nesse movimento que Deus vai atuando na tua vida. É quando você está agindo, quando você está lá lutando, quando você está ali perseverando, quando você está trabalhando, Deus começa a agir na tua vida. Se move em fé então, até as promessas se cumprir. Segundo ponto, persevere até viver as promessas de Deus. Ele começou a agir. Agora olha o que começa a acontecer no versículo 22. Isaac mudou-se dali, cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Ele começou a se movimentar. Lembre-se que na época, irmãos, eles dependiam da água. Ali a região dele não é a região tão forte assim de chuva. Então eles faziam o quê? Poço. E agora imagina você abrir um poço, a pessoa vem, o inimigo vem e tapa. Ele vai, abre novamente, a pessoa vai lá e tapa novamente. A questão, irmãos, vai ter muita gente nesse processo seu de crescer na fé, de você viver a tua promessa. Você vai lá e abre um poço. Eu abri meu poço, alguém vai lá e tapa. Você abriu novamente, alguém vai lá e tapa novamente. Já aconteceu com você? E agora, como você tem reagido quando as pessoas vêm e de alguma maneira tapam o teu poço? E de repente estão tapando o teu poço com palavras, com maldições, ou literalmente fazendo alguma coisa para te prejudicar. Mas a questão é, como você reage? Aqui veio as dificuldades, irmãos. Aqui a gente mostra a nossa perseverança. Na vida, normalmente, você vai abrir poços e alguém vai vir tapar o seu poço. Normalmente é assim. Você começa a se movimentar e aí o inimigo também, ele começa a fazer o contra-ataque dele. O inimigo olha para você e fala assim: olha, agora ele está crendo, olha, agora ele está orando, olha, agora, se ele permanecer assim, a vida dele vai dar certo e ele vai viver a promessa. Então eu vou começar a agir também para derrubar essa pessoa. E aí começa a vir as adversidades, ele começa a tapar os seus poços, começa a vir as dificuldades, aí começa a vir as situações, parece que a vida não anda, está parada, parece que as situações você dá um passo e volta 3 para trás. E aí o que você faz quando está assim? Aqui ele persevera porque, irmãos, tinha promessa. Quem apareceu para mim foi Deus, dizendo que ia prosperar aqui nessa terra. Foi o Senhor que apareceu para mim dizendo: olha, eu vou ser com você, aqui vocês vão ser felizes nesse lugar, nessa terra. Por isso que ele reabre poços. Olha a importância então de nós ouvirmos a voz de Deus. Ele não ficou naquela: será que eu devo abrir ou não? Não, ele tinha certeza: eu vou abrir porque o Senhor é comigo. Agora, nisso que nós estamos enfrentando, se Deus então tem nos prometido e a gente tem ouvido a voz de Deus, você tem reaberto os seus poços? Ou eles estão tapados ainda? Lembra daquilo que eu comentei no começo, as situações que ele precisou superar? Talvez uma dessas esteja aí. Foram aquilo que veio e tapou o seu poço. Decepção, dificuldades em relacionamentos. O que foi? Que de repente aí você consultou o seu poço sendo tapado. E aí de repente você falou assim: olha, mas eu já tentei tantas vezes e parece que eu não estou tendo sucesso nisso. Parece que eu tento, alguma coisa acontece e por fim acaba por desistir. Mas volto a dizer, olha a importância aqui, irmãos, da perseverança. A gente é chamado a mover pela fé, mas quando a gente se move pela fé, o inimigo vai fazer um contra-ataque, ele vai também reagir, mas a gente tem que perseverar em nome de Jesus. A gente tem que olhar e falar: há um Deus que tem me prometido. Quantas coisas a gente já desistiu, irmãos?
Coisas pequenas, como um curso de violão, um curso de inglês, coisas pequenas, ou coisas grandes da vida. E parece que depois do decorrer da vida, dá aquela sensação, parece que eu não terminei nada. Que tal agora mudar, agora, a partir de agora? E falar, olha, ninguém vai tapar esse poço, porque quem me prometeu foi fiel, e eu vou cumprir isso em nome de Jesus. Talvez você estava tão feliz, fazendo algo na igreja, algo no seu trabalho, e aí de repente você ouviu uma palavra, e você ficou preso naquela palavra, e ficou ali, poxa, tá vendo, eu fui lá, estava com tanto amor, e de repente eu ouvi isso, aí você parou. Que tal agora você voltar e falar, Deus, eu vou lá abrir meu poço em nome de Jesus? Cadê o seu rebote, para que você venha viver o seu rebote? Para que você possa dizer como Isaac aqui falou, agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos nessa terra. Para que você venha dizer, olha, agora eu vou viver o meu rebote. O Senhor agora, olha, vem aqui, ninguém está tapando o meu poço, eu vou viver a minha promessa agora plenamente em nome de Jesus. E ali então ele se estabeleceu naquele lugar. Isaac dependia da água do poço que cavava, da chuva que regava a terra. Isso traz uma lição de fé, irmãos. Podemos esperar pela chuva, mas não significa que não podemos cavar poços. Espere pela chuva, mas cave poços. Às vezes a gente fica ali, não, mas eu tenho promessa, vai vir a chuva, amém. Mas que tal você, antes da chuva chegar em abundância, você voltar a cavar os teus poços aí em nome de Jesus? Porque é dessa forma que o Senhor vai te abençoar. Uma outra questão, construa pontes, não muros. Olha o que vai dizer no versículo 27 a 32. Isaac lhes perguntou, por que me vieram ver, uma vez que foram hostis e me mandaram embora? E eles responderam, vimos claramente que o Senhor está contigo, por isso dissemos, façamos um juramento entre nós. Então Isaac ofereceu-lhes um banquete, eles comeram e beberam. Depois Isaac os despediu e partiram em paz. E naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram falar sobre o poço que tinham cavado e disseram, achamos água. Sabe que tem um momento da história dele, ele começa a prosperar tanto, na hora que ele começa a mexer na terra, que ele se torna muito mais rico do que quem morava naquele lugar. E aí o pessoal ficou com inveja de Isaac. E o pessoal virou para Isaac e falou assim, Isaac, você está se tornando muito poderoso, vai embora, não queremos você aqui. E aquele homem, com a promessa de Deus, ele sai daquele lugar e ele começa exatamente isso que eu comentei com vocês, cavar poços, começa a trabalhar e o Senhor se indo com ele. Passou um período, aquele pessoal viu, falou, olha, Isaac foi para lá e mesmo naquele outro lugar, Deus é com ele. Vamos lá conversar com Isaac, vamos nos reconciliar com Isaac, vamos lá. E aí eles foram até Isaac, por isso que o versículo fala, logo no comecinho, Isaac pergunta, olha, por que vocês vieram até aqui? Vocês foram hostis comigo, me maltrataram, me expulsaram onde eu estava. E aí aqueles homens reconhecem o poder de Deus na vida de Isaac, e aí Isaac vai ter toda a sabedoria. Lembra que nós comentamos sobre a questão de relacionamentos quebrados às vezes? Olha Isaac aqui superando o relacionamento quebrado. Isaac fez o que, irmãos? Colocou o pessoal para correr, porque ele era mais poderoso agora. Isaac vai e fala assim, olha, vem cá, vamos selar esse acordo aqui, esse voto, esse juramento. E aí Isaac oferece um banquete para aqueles homens, mesmo eles tendo sido hostis. E aí diz a palavra de Deus, que eles partem em paz, e naquele mesmo dia, eles encontram água. Irmãos, quando a gente, ao invés de construir muros, a gente constrói pontes, o Senhor abençoa as nossas mãos. Às vezes, irmãos, o que está faltando na nossa vida é construir pontes. Pessoas que constroem muros é pessoas que mantêm, irmãos, relacionamentos quebrados, e elas constroem muros para se proteger. O muro tem esse simbolismo, né, de proteção. A gente constrói muros exatamente para dividir as situações. Essa é minha terra, esse é meu espaço, aqui eu vou estar seguro atrás desse muro. Não somos chamados para construir muros, nós somos chamados para construir pontes. Pontes unem cidades, pontes transporta, passa por cima de rios, por cima de mares. A gente vê isso de uma forma muito bacana, né, nos dias atuais, né? Pontes que unem lugares que seriam impossíveis se comunicar sem uma ponte. Construa pontes. Onde estão de repente relacionamentos quebrados, e a gente mantém aquilo, porque alguém feriu a gente,
E a gente fala, não, olha, eu vou manter. Mas a gente esquece que não é assim que Deus chama para nós vivermos. Lembra que Jesus fala, vocês devem perdoar assim como eu perdoei. O que Isaac está fazendo aqui, muito antes de Jesus vir à terra, é exatamente aplicar isso. Eu vou perdoar. E isso foi bênção na vida de Isaac e abriu portas na vida de Isaac. Irmãos, de repente tem tantas portas na sua vida, mas se você mantiver uma postura aí de ficar afastado, elas nunca se tornarão uma realidade na sua vida. Quais são pessoas que de repente você virou, eu e você, e eu pensei muito nisso, e a gente falou assim, olha, essas pessoas me decepcionaram, nunca mais terá a minha confiança, nunca mais. Essas pessoas falharam uma vez, e se tornou muito comum uma frase, né? Falou uma vez comigo, falou para sempre. Nunca mais vai ser novamente um relacionamento. A Bíblia mostra o contrário. A Bíblia mostra que relacionamentos eles podem ser restaurados. Qual é a decepção que você tem que nessa manhã superar? Qual é a ponte que você tem que reaver? Porque na hora que você construir essa ponte, Deus vai te dar água. A água vai vir. A vida começou a dar mais certo. Às vezes a gente fica ali preso, irmãos, em situações. Que tal agora voltar a amar? O amor supera o medo. O amor supera a desconfiança. O amor constrói pontes. E para construir pontes dá muito mais trabalho do que construir muros. Já parou para pensar nisso? Muros, irmãos, em um dia é capaz de ser construir um muro, mas em ponte. Olha o exemplo que a gente vê em tantos lugares, o trabalho que a engenharia tem para construir uma ponte. Anos, às vezes, dependendo da situação. Mas pontes, irmãos, sempre depois de construídas, sempre vai ser bênção na tua vida. Então, irmãos, para nós superarmos pelo poder da fé, tem que ter relacionamentos saudáveis, senão nunca você vai superar, você nunca vai ver plenamente as promessas, se verdadeiramente não construir pontes, se não tiver essa chance. Porque, irmãos, uma questão que lhes falo, às vezes, irmãos, eu vejo tantas pessoas com promessas, e presta atenção nisso, as pessoas voltam do culto, as pessoas voltam dos lugares, e falam assim, olha, Deus me falou isso, e Deus me falou aquilo, não é assim? Agora Deus não falou para você restaurar esse relacionamento? Tem certeza? Ou a gente só está ouvindo aquilo que nós queremos ouvir? Às vezes o que Deus está falando, vá lá e constrói pontes, e você vai ver o poder, o meu poder na sua vida. E a gente está muito mais preocupado em ouvir sobre outras coisas. Quais são as situações que precisam ser restauradas? A gente quer ser usado por Deus, e eu gosto muito de um princípio, irmãos, que fala assim, para você ser um pastor, ser um diácono na igreja, primeiro você tem que administrar bem a sua casa. Primeiro é relacionamento interno, depois você vai para o externo. Primeiro você resolve a sua casa, e depois você vai lá e ganha o mundo. Que tal agora você realmente, primeiro aí, construir pontes a começar da casa, a começar o seu relacionamento com Deus. E para nós finalizarmos, para superarmos pelo poder da fé, como fez Isaac, é portanto necessário agirmos com convicção e perseverança. Convicção, Deus falou comigo, perseverança, vou continuar crendo apesar da dor, apesar do tempo, apesar das dificuldades. Então convicção e perseverança, crendo nas promessas de Deus. Em tempos de superação, aprenda a abençoar e profetizar a bênção do Senhor na sua vida e na vida dos seus amados. Olha o que vai dizer aí Hebreus 11:20. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Por isso que nesse momento eu gostaria que você ficasse em pé. Isaac, ele abençoou ali a vida dos filhos, profetizando na vida deles. E eu gostaria que você, em nome de Jesus agora também, e nós vamos orar, você começasse a profetizar. Sabe que às vezes, irmãos, em tempos de dificuldade, nós muitas vezes, a gente vai ter uma tentação de não abençoar o outro, mas a gente vai ser tentado em ferir aqueles que estão do nosso lado, porque está doendo, e a gente é o alvo. E aí a gente começa então a discutir dentro de casa.
a gente começa a criar contenda no casamento, a gente começa a brigar com todo mundo no trabalho. Por quê? Porque algo está incomodando e a gente acaba se perdendo. E agora eu gostaria que nós fazemos isso que Isaac fez aqui também, para superar. Ele começou a abençoar. Fecha teus olhos. E eu gostaria, quais são as pessoas que nós precisamos então abençoar? Pessoas que nesse momento de dor você não abençoou. No momento da dificuldade, Adão não abençoou a mulher dele. Falou pelo contrário, falou: olha, esta mulher que o Senhor me deu, Deus, olha, ela é problema. A mulher também não abençoou Adão, falou: olha, foi a culpa desse. A gente sempre coloca culpados. Em tempos de dor, muitas vezes a gente acaba ferindo pessoas que nós amamos, pessoas que nos cercam, pessoas que trabalham com a gente. E eu gostaria de te desafiar nessa manhã a você a abençoar. Você consegue abençoar essa pessoa que te feriu? Essa pessoa que está te decepcionando? Você consegue abençoar em nome de Jesus? Pessoas que lá no teu passado foram tão hostis com você, você consegue agora abençoar? Pessoas que decepcionaram você consegue abençoar? Abençoa agora. Fecha teus olhos, ore, abençoa, fala: Deus, pela fé eu vou abençoar essa pessoa. Eu não gostei, mas eu estou abençoando agora em nome de Jesus. O perdão começa com essas atitudes, quando a gente muda a nossa fala e a gente começa a abençoar ao invés de criticar. Foge da crítica, foge das palavras duras, foge das palavras que vai construir muros na tua vida. Começa a construir pontes, abençoando a vida desses que te cercam em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Vamos clamar ao Senhor. Vai abençoando em nome de Jesus. Vai pedindo a bênção do Senhor em nome de Jesus. Quais são as situações que você precisa nessa manhã superar? O que você precisa superar aí na tua vida? E eu desafio você a fazer isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim, Deus, nós colocamos, ó Pai, nas tuas mãos, e nós queremos superar a autoridade do teu nome. Mas nesse momento, Pai, em nome de Jesus eu te peço, Pai, ó Senhor, às vezes, ó Pai, tem pessoas, ó Pai, que no decorrer da vida nós tivemos alguma dificuldade. De repente a situação da vida agora, Pai, a gente está com o coração ferido, Senhor, porque no momento que nós mais precisávamos, nos sentimos sozinhos. Mas ó o Senhor nos dizendo nessa manhã que o Senhor é o nosso amigo. O Senhor é o nosso amigo, o Senhor é o teu amigo, o Senhor é o Deus que te acolhe nesse momento. Talvez pessoas falharam na hora que você mais precisou, mas olha o Deus te dando um abraço nessa manhã, dizendo: eu sou o teu amigo, eu estou com você. Senhor, muitas vezes a gente vai marcando, Pai, situações, e a gente vai, ó Pai, ficando com tantas decepções, e a gente nos tornamos pessoas críticas. Mas nessa manhã, Pai, nós queremos abençoar aqueles que nos feriram em nome de Jesus. Nós queremos, ó Pai, perdoá-las em nome de Jesus. Nós queremos dizer que elas são amadas, perdoadas, que em nome de Jesus elas são bênçãos em nome de Jesus. E nós te pedimos, ó Pai, que assim venha acontecer em nome de Jesus.